Você sabe quantas horas que precisa para você se tornar expert em algo? Sim, 10 mil, 10 não é? mil horas. 10.000 horas. Muito doido. E aí, já que a gente está falando desse tipo de estresse, né, que seria até um estresse muscular, no caso do atleta, articular, né, quer dizer, o corpo está sempre, nossa, ele machucou, deixa eu ir lá arrumar. E o estresse emocional, o impacto no cérebro? Total, porque ele vai começar a desencadear alterações nos níveis hormonais, né, no seu ciclo, que nós chamamos de ciclo circadiano, em que você vai ter liberação de cortisol fora da hora. Então, por exemplo, a pessoa passou um dia inteiro para resolver alguma situação, algum trabalho, ele não deu conta de resolver, ele vai levar isso para o sono à noite. Então, ele vai para a cama ruminando aquilo que ele não fez de dia. Isso é muito frequente na nossa população, com TDAH, com ansiedade, né? Então, ele não consegue cumprir a jornada diária e, com isso, há uma desregulação intensa do sistema de hormônios. Antigamente, quando nós estudamos sistema nervoso autônomo, nós estudamos mecanismos de luta e fuga. E os exemplos em livros antigos são os animais ferozes, né? Aquele susto que você leva. Mas hoje o perigo está dentro da sua cabeça. Sim. É o Exato. seu boleto que você não tem dinheiro para pagar, é a conta do A cartão de apresentação crédito, da escola de a apresentação da trabalho, escola, e o mais o absurdo, encontro com a menininha que você tá afim. Nath, e o mais absurdo que está acontecendo, eu sou pediatra, gente, eu venho da neuropediatria. Crianças de 3 anos de idade que já tem que aprender a escrever o nome. Quem disse que 3 anos de idade tem que estar usando papel e caneta para um Exato. letramento? Eu já vi mãe preocupada porque o filho tem 6 anos e ainda não sabe escrever, tipo, mas Então, nem era assim, esperado. a criança hoje, ela já está sendo forjada ao estresse dentro do útero materno. Senso de urgência, né? Sim. Gigante. E tem que fazer o tamitai e tem que não sei o quê. É a E aí agenda. as mães ficam desesperadas porque o filho fica de bruços, mas ele não vira, e o da fulana já vira, e não sei o quê. E aí o outro engatinha, não sei até onde, mas o outro não tá engatinhando. E qual o então... grande outro problema na era moderna é o uso dos eletroeletrônicos, a internet, o celular, o tablet que está na mão do menininho de 1 ano e pouco. A O senso de contaminação urgência, eletromagnética, ela é real. A ela gente nem tá altera falando do brinquedo em si, mas da contaminação. da contaminação que chega pela internet. Então, o celular virou a babá do bebê. Né? A babá do menino de 1 ano e pouco, que você vai para o restaurante, ele tem que ficar quieto. Né? Então, E deixa eu perguntar uma coisa. complicado. Esse celular na mão, né? Vocês que já têm acesso à neuronavegação, vocês conseguem ver essas ondas, né, cerebrais alteradas. Vocês já conseguem ver isso? Eu tenho um grande Um exemplo. impacto? Assim, nós não temos uma pesquisa ainda com estudos prospectivos para mostrar isso. Mas nós temos casos pontuais em que, quando é retirado, o quanto que modifica a vida, né? Então, vai sair agora um livro, um capítulo que eu escrevi sobre contaminação eletromagnética. E eu trago uma história de uma criança na pandemia, logo que voltou à escola presencial e que, infelizmente, as escolas foram para o computador, crianças que não tinham acesso passaram a ter que usar a tecnologia por causa da escola Isso. e por causa da pandemia. Esse menino não tinha acesso antes. E com isso, ele passou a ter um excesso de uso e não conseguiu se desvencilhar. É a mesma droga do pó branco, gente. Aquilo traz uma dependência real. Você não toda hora está pensando no celular, ou está pensando em alguém que mandou mensagem, ou o joguinho que ele tem que fazer. Então, a queixa, quando veio, ele estava nessa época já com 8 anos, é que ele não estava conseguindo aprender a ler, não conseguia ficar quieto na sala mais. Aí vai ver, ele chegava no consultório já com o celular na mão. Eu falei, eu só trato do seu filho se você tirar o celular. Ah, mas é muito difícil. Então, não tem como tratar. Mas aí ela conseguiu seguir as orientações e o garoto hoje modificou completamente.
até os níveis hormonais, porque dentro da neuromodulação integrativa, eu vou associar o nome integrativo, porque não adianta você só neuromodular pensando no cérebro ou no corpo. Eu tenho outros parâmetros em que eu preciso integrar metodologias para eu poder entender esse ser humano que está diante de mim. Perfeito. Boa lembrança aí. Integração. Vamos olhar alimentação, atividade física, a vida, né? O sono, Sim. né? sono. A relação com os pais, com os pais e com os pares, né? Vamos dizer assim. Então, o próprio pai e mãe hoje que está muito estressado, muito preocupado. E nós estamos diante de um cenário, eu gostaria de levantar isso. Todo mundo tem que ir para a universidade? Todo mundo tem que fazer as provas e para cursar algo? Onde estão os talentos? Existe um talento musical dentro de ti? Existe um talento da arte? Existe um talento de comunicação? Isso aprende na escola? De onde traz isso? Por que eu tenho que obrigar um menino a frequentar o ensino médio no tradicional de hoje? O ensino médio vai levar a quê mesmo nos dias de hoje? Vestibular. Para fazer o quê? Faculdade. E para fazer o quê? Depois virar Um trabalhador. um trabalhador? Mas isso garante que ele vai ter um trabalho? Ou que ele seja feliz, Ou que ele né? seja Não, feliz? mas a Não. gente tá o processo escolar, ele veio pela questão da Revolução Industrial. A gente criou e desenvolveu funcionários. Você, dentro de uma Mecanizados. graduação de psicologia, você, em momento algum, aprende a administrar teu próprio consultório. E essa, além de você não aprender nada de como captar clientes, ou seja, você não tem nada sobre venda, sobre marketing, sobre nada disso. Sobre gestão. Então, você não. Primeira coisa que você esbarra, você não tem como trazer o cliente até você porque você não aprendeu isso. Depois, quando você passa por um esforço absurdo e você começa a ter sua agenda, você não sabe nada de administração, E bem mais do que nada isso, de educação Nath. financeira, você não sabe E nada. bem mais do que isso. Eu estou diante de 3 neuropsicólogos aqui diferenciados. Mas muito mais do que isso. As universidades estão atrasadas há mais de 40 anos. Total. Muito. Nossa, total. Há mais de Total. 40 anos. Então, aquele E o psicólogo... ensino médio também. E Então, você vai tudo, conversar com profissionais da área da tudo. saúde que são assim, ó. Então, não adianta Então, você pensar... traz uma ideia, você traz alguma coisa e o cara não aceita porque ele tem aquela formação rígida de que ele não pode olhar para uma outra vertente. Até agora que a gente fala de nutrição dentro de cuidado de saúde mental, agora que a gente fala de sono. Porque até então, não. E não é incomum que eu isso pegue não é paciente no meu consultório nenhum que eu fale assim, não sei o que, não durmo, não. Eu falo, e você conversou disso com o psiquiatra? Não me perguntou. Não E não é não culpa. existe essa formação. É porque, Não existe essa realmente, se for formação. uma pessoa mais antiga, ela, coitada, se ela não ficar se atualizando, ela nem sabe, porque ela não foi Não existe essa desenvolvida a pensar formação dessa hoje. forma. Perfeito. Vamos colocar as outras eu imagens? vejo como pedido de socorro quando a pessoa mostra essa percepção engessada. Porque ela está trazendo a verdade como foi dita para ela e ela absorveu como tal. E você está vendo A baseado única forma de no- libertar esse indivíduo, porque ele está preso numa matrix e na cabeça dele só é aquilo, é fazer outras provocações e outras provocações, até que em algum momento você vai conversar não com ele, você vai conversar diretamente com o cérebro dele. Aí tudo muda. E pensar, ainda é formado, os profissionais são formados, inclusive na medicina, na escala de sintomas. Sim. Você está total. vendo a ponta do iceberg só. Eu fui uma das maiores prescritoras em Minas Gerais de psicoestimulantes. Né? Nos bastidores, as pessoas às vezes me chamavam de doutora Ritalina, tu lembra disso? Lembro. Tu lembra disso? Chegou Que o bom. TDAH, Rita Que Lee. bom que você se libertou. Então, assim, era um dos raciocínios mais críticos que eu fazia. Até quando essa criança vai tomar o remédio? O remédio, ele é muito bacana, tem aquele efeito imediato, algumas horas. Agora, muitos não têm, e quando interrompe o ciclo medicamentoso, ele volta ao patamar anterior.
Então, como fazer com que o cérebro não perca o que ele está ganhando? E com remédio, classicamente, não existe isso.